peço para que vocês se inscrevam no canal, deem seu like e ativem o sininho para que a gente mantenha esse canal ativo, tá ok? Então vamos lá ao vídeo. Olá pessoal, eu queria estar contando para vocês, né, da minha mudança de região, né? Quando eu saí de Recife em 1980 e cheguei no município de Tucuruí, interior do Pará, né? Como que era a minha vida, quer dizer, eu tinha 14 anos de idade e no começo era tudo muito diferente para a gente, né? Então você sai de uma região de litorânea, de muita praia, né? E de repente você vai para a selva amazônica, literalmente, né? Porque Tucuruí naquela época ela era cercada de floresta nativa, muitos animais, muitos pássaros, né? Uma floresta bem vívida ali. Você chega a sentir a energia da floresta ali onde a gente morava, ali no meio da selva, né, em Tucuruí. Naquela época o município de Tucuruí, acho que o município mesmo, a cidade de Tucuruí, independente das vilas residenciais da obra, acho que tinha 10 mil habitantes no máximo. Já lá na vila, que ficava uns 7, 8 quilômetros de Tucuruí, né, na vila residencial tinha em média de 30 mil moradores, entre alojados, né, funcionários solteiros e pessoas casadas que moravam na vila residencial, né. Essa vila era muito bem estruturada, foi até uma surpresa para a gente chegar naquela vila ali e ver, né. Existia a temporária 2, a temporária 1, a vila permanente, a vila península, a vila tropical e a C3 estavam sendo construídas ainda. A gente chegou bem no início da obra, né? Na verdade a obra tinha começado em 1974, o início, a movimentação, mas aí eles começaram a preparar o canteiro para realmente construir a obra. Então fazer ensecadeira celular, né? E essa ensecadeira, ela reduz o volume da água, ou seja, reduz o rio pela metade. Então todo o volume da água fica passando na metade do rio. A outra metade eles começam a cercar de pedra e de argila, e quando aquilo ali está tudo cercado, eles botam bomba, secam para poder trabalhar na fundação da obra. Então foi e quando a gente chegou também, já tinha uma ponte que eles chamam de ponte de lançamento de concreto, que é uma estrutura de ferro com os guindastes em cima, né? Então foi nesse momento que a gente chegou, no momento que realmente ia começar a ser lançado o concreto, 1980, janeiro de 1980. E a gente vê todo aquele mundo, né? Aquela selva amazônica, muito lindo, totalmente diferente da nossa região, então aquilo ali encantava muita gente. E aí eu com 14 anos, mais meus 2 irmãos, na verdade eu tenho mais 3 irmãos, mas o mais velho, ele se reteve e ficou 3 meses dentro de casa até começar as aulas, que a gente chegou no período de férias. Então a gente se entrosou com alguns vizinhos, que essa Vila Temporária 2 também, ela estava bem no início. Então acho que ali tinha umas 2 mil casas, mas só tinha ali, eu acho que umas 100 casas habitadas. Então estava no começo da chegada dos funcionários para morar na Temporária 2. A Temporária 2 estava bem no início. E ali a gente fez amizade com esse povo dessas 100 casas, acho que era o início de algumas ruas lá, e a vila já estava quase toda pronta, mas não tinha chegado o povo ainda, os moradores. Então a gente ficou muito unido, aquelas 100 famílias ali, então a gente se interagia muito com os jovens, tinham muitos jovens na época, né? Então o que é que a gente fazia? A gente ia para dentro da floresta e ia explorar o riozinho, né, que lá no Pará a gente chama de igarapé. Então a gente ia para os igarapés, água limpa, muito peixe. E a gente se entrosou e a gente fez amizade. A princípio tinha amizade, conversava com todo mundo, se entrosava com todo mundo, mas a gente ficou mais próximo mais ou menos de umas 10 pessoas. Nesse período, logo o meu tio, irmão da minha mãe mais velho, chegou também para morar lá, trouxe a família, e ele tinha 2 primos que a gente era muito ligado, desde de pequenininho, que a gente sempre morou perto, sempre interagia um com o outro. Então pra gente era uma maravilha. A gente se juntou com essa galera aí, junto com esses 2 primos da gente, e a gente começou a entrar para dentro da floresta, conhecer os igarapés, via muitos animais, a gente via camaleão, via macaco, via saguim, via cutia, via assim, coati, tinha muito. Mas o mais interessante de tudo é que esses 10 amigos mais próximos que a gente fez lá na vila,
que até hoje a gente acompanha eles. Então, cada um no seu estado, né? São pessoas de vários estados. Mas a gente fez um grupo que quase toda sexta-feira a gente estava diferente, então quase toda sexta-feira à noite a gente saía para pescar, esses 10 colegas aí. A faixa etária de 15, 14 anos até 18 anos. Então, era essa faixa etária dessa equipe aí. E a gente começamos a ir pescar. Meu amigo, que fartura, viu? Nessa época aí. Em 1980, então a gente ia para o rio, todo mundo trazia peixe 2 kg, 3 kg, 5 kg, muito peixe, muito peixe. Era lançando, a gente pescava de linhada, né, que é o tradicional de lá, lançava a linhada, não demorava muito para pegar um peixe, pegava outro, pega aquela alegria, aquela faia, passava a noite toda nisso, chegava em casa de umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, todo mundo cheio de peixe. Fora isso, os finais de semana a gente ainda de férias do colégio. Fora isso, finais de semana a gente ia para a beira do rio mesmo, para o Rio Tocantins. O Rio Tocantins era muito lindo, né? O Rio Tocantins, ele, no lugar onde a gente ia, que tinha uma praia, e tinha um igarapé que desembocava no Rio Tocantins, e aquela região era muito linda. O que é que a gente via no rio muito? A gente via peixes grandes mesmo, peixe grande, peixe de 100 quilos, 50 quilos, a gente via eles. A gente via também muito boto, muito boto. Os botos, a gente ficava brincando, assoviando os botos, né? Era uma natureza muito, muito linda, era uma coisa impressionante. E a gente sentia aquela energia da floresta, aquela energia positiva, aquela energia boa. A gente se sentia próximo de Deus, a gente sentia isso aí, né? Então a gente passou esse período de 1980, né, com essa equipe, com esses colegas aí, a gente brincou muito, se divertiu muito. Se divertiu demais, e peixe, pescaria, e beira de rio, e futebol, e logo tinha um clube lá, que o outro clube, que era o CRA, que era o clube que no final ficou mais movimentado, ele ainda estava sendo construído. Então uma vez ou outra a gente ia no clube recreativo Tocantins, né, que era o clube que tinha perto da temporada 2 lá. Então, era muito bom. E aí, em seguida o colégio da temporada 2, como era na Vila Nova, não estava pronto ainda, que era o Colégio Santos Dumont. E a gente começou indo estudar, durante o período de 6 meses, no colégio da temporada 1, que era o Tocantins. O Tocantins, né? E aí, durante esse período, a gente estudava à tarde, porque eles tiveram que encaixar essa turma da temporada 2, ainda que não estava no colégio pronto, encaixar no período da tarde lá no Tocantins, no colégio da temporada 1. Então a gente começou a ir para a escola e era uma resenha, porque a gente ia no ônibus, né? O ônibus da empresa lá, na época, uma empresa locada pela Eletronorte, e a gente ia nesse ônibus e toda a tarde era aquela alegria, cantando dentro do ônibus, menino, o ônibus ia lotado. E aí a gente começou a se entrosar com mais gente ainda, né? A gente fazia amizade, cantava dentro do ônibus e tal. Ia para a escola, chegou lá, fez mais amizade, muito jovem. E realmente a gente sentia numa aventura, numa eterna férias, assim, né? Quando a gente chegou em Tucuruí. Até pela idade, pelas novidades que a gente queria explorar e tudo. E a gente via aqueles contos, aquelas lendas. E também a gente começou a interagir com pessoas de todo o Brasil, né? Tinha pessoas do Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Teresina, Nordeste todo. Então essa interação foi muito importante para a gente, porque a gente aprendeu outras culturas, né? Por exemplo, eu não escutava música sertaneja, não sabia, sinceramente eu nunca tinha escutado, né? Escutava MPB, escutava forró, né, que é bem tradicional no Nordeste, samba, frevo, essas coisas, mas música sertaneja, eu comecei a escutar música sertaneja quando fui para Tucuruí, e que os colegas lá, às noites, né, que a gente se encontrava na Vila Temporada 2, comentava de férias, uma levava violão, cantava música sertaneja, e a gente foi aprendendo a gostar da música sertaneja também. Hoje eu sou um cara bastante eclético, né? Eu escuto todo tipo de música, gosto de todo tipo de música, só não gosto mais dessas músicas muito modernas aí. Mas então a vida da gente era muito interessante, assim, muito interessante mesmo. A vida de jovem a gente aproveitou
Eu acho que Tucuruí hoje, né, todo mundo que morou naquela época em Tucuruí, hoje já não é mais do jeito que era, mas quem morou naquela época em Tucuruí sente saudade justamente por isso, porque a gente morava num condomínio, vamos dizer assim, né, que eram vilas residenciais, mas ela era toda cercada e toda com segurança, né? Para você ter uma ideia, se você saísse de madrugada pela vila, logo encostava um carro da segurança para perguntar: você mora onde? Está fazendo o quê? Está indo para onde? Vindo de onde? No clube, que a gente ia para o clube, é a mesma coisa. Então era muito seguro, a gente tinha toda a liberdade, inclusive a empresa, como era uma vila no meio da selva, vamos dizer assim, e tinha gente em todo lugar do Brasil, a empresa se preocupava muito em criar lazer, em criar festivais de música, em criar tudo para manter os jovens ocupados, porque realmente, né? Já pensou, sei lá, 10 mil, 15 mil jovens com a cabeça vazia? Então tinha torneio de futebol, torneio de voleibol, basquetebol, tinha festival de música, tinha os bailes no clube, eles traziam um show de nível nacional, a gente assistia gratuitamente só porque era sócio do clube. Tudo isso custeado para justamente manter um certo conforto e manter as pessoas ligadas naquele local lá. Porque se fosse só para a gente viver em função dos pais trabalhando na obra, com certeza muita gente não ia aguentar não. E pelo contrário, hoje a gente sente saudade daquela época, porque a gente tinha toda a liberdade do mundo, toda a segurança do mundo, dentro de um condomínio de 7 mil residências, com 30 mil moradores, e a gente interagia com todo mundo, com toda a segurança, né? O padrão de vida lá, desde o trabalhador mais humilde até o maior graduado da obra, todos tinham um salário que dava para se manter muito bem, né? No começo, lá na temporada 2, a gente vivia dia de final de semana, churrasco na casa de todo mundo, festa para lá, festa para cá, festinha nas salinhas das pessoas, bailinho. Era uma movimentação de jovem incrível, fora do comum. Então, era maravilhoso aquele período de 1980, 1981 e depois também. Mas depois, eu já contei nos vídeos para trás aí, né, que foi eu com 16 anos, comecei a namorar. Então, eu peço para que vocês me sigam aí, se inscrevam no canal, né, dê seu like, ative o sininho, porque isso é muito importante para a gente manter esse canal vivo aí, né, e a gente contando essas aventuras, essas histórias de espiritualidade, essas histórias de ufologia, essas histórias de vida mesmo, foi muito bacana. Então eu peço para que vocês nos sigam no canal. Um forte abraço, fique com Deus.